No início do meu ministério, eu tive a graça de acompanhar, de conhecer mais de perto alguns casais de segunda união. Pessoas que, após um primeiro relacionamento que não deu certo, recomeçaram uma nova vida, uma nova família e estavam muito bem vivendo, assim, esse projeto de Deus para a família, para a felicidade, para a salvação. Uma das coisas que eu aprendi com eles e admiro muito foi a sabedoria em reconhecer os próprios erros, os próprios limites, tentar entender por que o primeiro casamento não deu certo e não repetir aqueles mesmos erros no segundo. Isso me mostrou muitas coisas. Sempre tem tempo para mudar, sempre tem tempo para melhorar e, sobretudo, tentar entender o que poderia ter sido feito de melhor. Ao invés de jogar a culpa só no outro, o que aquela pessoa poderia ter feito a mais para que aquele casamento não chegasse ao fim. E se chegou ao fim, não repetir tudo aquilo para que o segundo casamento fosse muito melhor. Sendo assim, a reflexão da parábola desse podcast tem como ponto de início esse sentimento de frustração, tentando, porém, evitar aquele erro ou aquele exagero em achar que a culpa é sempre do outro, é sempre de um fator externo a cada um. Por isso que o tema do podcast é o seguinte: é sempre mais fácil culpar outra pessoa. Podcast Café Bíblico. Uma reflexão semanal para inspirar o conhecimento e a ação. Com Frei Dionis Rafael Paganotto. 2020, episódio 22. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Café Bíblico, que a cada semana partilha um café, uma reflexão, uma meditação e nesta segunda série procurando atualizar algumas parábolas de Jesus para aumentar assim o nosso conhecimento e a nossa capacidade de ação. A sétima parábola que eu proponho nessa série é aquela da figueira estéril, segundo o Evangelho de Lucas. Um texto bíblico. Jesus contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Ele procurou frutos, mas não encontrou nenhum. Então ele disse ao empregado: "Já faz 3 anos seguidos que eu venho procurar frutos nessa figueira e não encontro nada. Pode cortar, porque não adianta deixar essa figueira estéril desfrutando o terreno." O empregado, porém, respondeu: "Senhor, deixe a figueira ficar mais 1 ano. Eu vou cavar ao redor dela e colocar adubo. Pode ser que no ano que vem ela dê frutos. Caso contrário, será cortada." A reflexão só começa com um café. O centro da religiosidade judaica da época de Cristo era Jerusalém, de modo especial o templo, onde as pessoas iam em peregrinação para fazer orações, oferecer sacrifícios, procurar renovar a própria fé. E um grupo de galileus tinha feito isso. Porém, chegando lá, tinham sido capturados e alguns foram executados por Pilatos. Aí começou uma grande discussão e Jesus, que era galileu, estava conversando com algumas pessoas em Jerusalém para mostrar a necessidade da conversão. Não adianta querer se vingar de Herodes por um fato injusto que aconteceu, mas é preciso sempre renovar-se. É sempre necessário a conversão. E essa parábola que nós ouvimos vem logo em seguida, para mostrar como que é necessário se converter. Porém, eu gostaria de ler a parábola, que oferece muitos pontos de reflexão sobre outro ponto de vista, aquele da culpa. Um homem, então, tinha uma grande vinha e tinha plantado também uma figueira nesta vinha. E tinha ido ali procurar frutos naquela figueira.
Para entender melhor um pouco a frustração deste homem, tem que lembrar que no capítulo 19 do livro do Levítico, antes de entrar na Terra Santa, tinha uma norma um pouco curiosa, dizendo que as árvores frutíferas que seriam plantadas na terra, no primeiro, no segundo e no terceiro anos, ninguém podia comer frutas daquelas árvores. No quarto ano, as frutas seriam ofertas a Deus. E assim, a partir do quinto ano, é que poderiam ser comidos os frutos daquelas árvores. Esse homem já tinha ido ali 1, 2, 3 vezes ao longo dos anos. Então, primeiro, segundo, terceiro não, o quarto também não. No quinto, no sexto, no sétimo ano e nada dessa árvore produzir frutas. Depois de esperar 7 anos, é óbvio que a pessoa vai estar um pouco frustrada, triste, querendo eliminar aquela árvore que, na opinião dele, estava só estragando o terreno, a terra santa, o dom divino. E além de inutilizar a terra, obviamente essa árvore está ocupando um espaço ou até está provocando alguns gastos que para aquele homem não tinham nenhum benefício. Essa árvore, então, não trouxe um resultado satisfatório para aquele proprietário. A figueira se revelou até aquele momento um fracasso. E assim, o proprietário está triste, cabisbaixo, frustrado, bravo. O proprietário age impulsivamente. Ele quer cortar aquela árvore. Em nenhum momento ele se perguntou o motivo pelo qual a árvore não está produzindo. Se nós temos um problema, vamos procurar a solução. A solução para ele não é tentar entender o porquê não tem frutos. A solução para ele é cortar e eliminar aquela árvore. Por outro lado, o empregado daquela vinha, que também tem o mesmo problema que o proprietário, vê por outro lado. Tem outro ponto de vista em relação àquilo. Para ele, a solução não é impulsivamente cortar a árvore. Intimamente, ele pode ter se perguntado por que não está produzindo. Será que nós não dedicamos muita atenção para a vinha e esquecemos um pouco da figueira? Essa figueira teve tudo aquilo que necessitava para produzir frutos? Vamos então imaginar uma pergunta que pode ser feita ao proprietário e ao empregado. De quem é a culpa pela falta de frutos? Resposta do proprietário: a culpa é da figueira, por isso vamos cortá-la. A resposta do empregado: a culpa é porque faltou elementos, faltou cuidados, faltou alguma coisa para que a figueira pudesse produzir. Nós temos aqui 2 pontos de vista muito diferentes. Se colocarmos a questão da culpa no meio, para o proprietário é a figueira. Para o empregado, são das pessoas que deveriam tomar cuidado da figueira. Como eu dizia no início do episódio, eu tive a graça de conhecer muitos casais. E se nós compararmos um casamento a essa figueira, de quem é a culpa porque um determinado casamento, por exemplo, não produziu os frutos que se esperava? Uma pessoa olhando de fora pode dizer: a culpa é da figueira, ou seja, a culpa é do próprio casamento. Mas, por outro lado, uma outra pessoa pode olhar de fora, ou até mesmo o casal que decidiu seguir estradas diferentes, pode dizer: a culpa talvez é nossa, porque não colocamos tudo aquilo que a nossa figueira, o nosso casamento, a nossa família necessitava. Ao invés de culpar o casamento em si, tentar entender o que faltou para que aquilo pudesse chegar à plenitude e assim produzir os seus frutos. Aquele proprietário, que estava frustrado e triste pela falta de frutos, encontrou em um fator externo a culpa, ou seja, é da figueira.
como se ele quisesse dizer a si mesmo: eu sou inocente. Se ela não produziu frutos, a culpa é dela. E aqui nós temos a grandeza do empregado, que faz com que o patrão saia daquele piloto automático, daquele modo muito simples de pensar. O empregado tem um novo modo de agir, um novo modo de ver. E na solução que ele está propondo, não é aquele impulso de cortar, de atribuir a algo externo a culpa. Indiretamente, ele diz: a culpa também é minha, porque se eu não dei água suficiente, se eu não afofei a terra para que pudesse absorver a água da chuva, por exemplo, se eu não coloquei o adubo necessário nessa figueira ao longo de 7 anos, a culpa também é minha. Foi um descuido? Foi um exagero? Foi muita atenção dada para a vinha? Porém, quando ele diz vamos trabalhar e dar a ela uma nova oportunidade, é porque ele está dizendo: eu também poderia ter feito melhor, e se eu tivesse feito melhor, talvez os frutos teriam vindo. E aqui que o empregado se destaca como uma pessoa que deixa de ser vítima, que foca na solução e não em encontrar culpados, como a fez o nosso proprietário. Podemos assim dizer que o empregado aprendeu com o próprio tropeço, com o próprio erro, está dando para a figueira uma segunda chance, mas também está dando para ele, empregado, uma segunda chance de trabalhar melhor com aquela figueira. Ele está tendo a capacidade de perdoar a si mesmo. O fruto, o figo, foi então o ponto de partida desta parábola e mostra o modo de pensar daquele proprietário. É uma pessoa que culpa os outros pelos próprios erros, pelas próprias frustrações, pela própria tristeza, não se questiona por que aquela frustração, ao invés de ser exterior, pode ter uma causa interior. Poderíamos assim pensar que esse proprietário é uma pessoa que carrega um pouco de ressentimento. Talvez aquele fruto que ele sempre procurava e não encontrava durante tantos anos não fazia tanta falta assim. Porém, este ressentimento se transforma num sentimento de vingança e, agindo de um modo impulsivo, ele quer eliminar a árvore, como se aquilo fosse resolver os problemas, porque no fim das contas, se ele elimina a árvore, ele continua sem frutos. Não teve frutos durante todo esse tempo, e se acaso ele cortar a árvore, aquilo não vai trazer frutos para ele, ele vai continuar sem. E aqui tem a grandeza do empregado: dar uma segunda chance, perdoar, saber trabalhar de um modo diferente, não culpar a figueira. Pode ser que venham frutos. É o único modo para quebrar aquela sequência estéril e assim modificar o futuro, trazer frutos, fazer com que aquela figueira seja uma árvore frutífera, seja uma árvore que produza os frutos que eles tanto almejavam. Depois de tudo isso, é a hora das considerações finais. A leitura dessa parábola mostra assim que todos merecem uma segunda chance. E que quando nós temos certos acontecimentos negativos na nossa vida, não adianta atribuir a culpa a outro, atribuir a culpa a um fator externo sem nenhuma reflexão, de um modo impulsivo. É muito mais fácil jogar a culpa no outro e não assumir a própria responsabilidade. Mas é assumindo essa responsabilidade que nós vamos amadurecer, crescer, melhorar. Se eu trabalho, se eu coloco à disposição tudo aquilo que a figueira necessita, é quase certeza que ela vai produzir muitos frutos. Creio eu que é muito importante evitar certas frases que deixam a entender que a culpa é do outro e que eu sou sempre inocente na história. A culpa é sua. Eu errei, mas você...
ou até aquelas pessoas que dizem: foi você que me fez agir assim. São muitas frases que mostram que a pessoa está querendo jogar no outro a culpa por um erro, por uma frustração, por alguma situação negativa e não tem a responsabilidade, a grandeza, a capacidade de dizer: eu errei, eu assumo, eu posso melhorar, vamos ver qual é a solução e não somente o problema. Agradeço assim a sua atenção, a partilha deste nosso café, uma abençoada semana e até o nosso próximo podcast e até a nossa próxima parábola.